Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Então, continuando agora sobre o credo apostólico, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Bem, então a nossa aula hoje vai ser sobre essas frases que falam sobre após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós professamos, e aí existe algo muito importante, inclusive que até inúmeros autores já colocaram, inclusive Paulo, apóstolo Paulo fala isso, Chesterton fala isso: vã é nossa fé se de fato a ressurreição de Cristo for falsa, ela não for verdadeira. Bem, o coração então do cristianismo, ele respalda na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele valida tudo aquilo que nosso Senhor tinha colocado. E no credo apostólico, não diferente, quando nós rezamos ressuscitou ao terceiro dia, depois que ele ressuscita ao terceiro dia, ele sobe aos céus. Ele é ascendido aos céus. Né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo retorna à casa do Pai, de onde ele foi criado, gerado, aliás, na eternidade, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Ok? Que compõe o dogma, uma das características do dogma da Santíssima Trindade. Certo? Pois bem. Então vamos aprofundar aqui. Creio, o que significa quando nós falamos que ele creio que nós subimos ao céu? Aqui tem uma imagem fictícia no qual nós temos os apóstolos contemplando. Existem obras muito mais belas que eu sugiro tudo. Uma das coisas interessantes que você precisa colocar no seu dia a dia para ordenar o seu interior, as suas faculdades humanas, é contato com as artes. E as artes, uma delas são 7 artes, mas uma delas é a pintura. As pinturas religiosas, elas possuem muitos autores muito bons, né, artistas muito bons, e ela consegue transmitir toda a mística e todo aquilo por trás. Existem inúmeros quadros, se você procurar na internet e digitar lá sobre quando Jesus Cristo sobe aos céus, né? Então você vai observar que existem inúmeras maneiras para você ampliar o seu imaginário. Ok? Bem, mas a pergunta que, historicamente a gente falando, então, primeiro Jesus Cristo ressuscita e depois ele sobe aos céus. Ok? Ele ascende aos céus. Não confundir com a palavra assuntar. Porque ascender aos céus é ele que ascende, por iniciativa e vontade dele. Nossa Senhora, por exemplo, foi assunta. Assunta é ser levada. Não foi ela, pelos méritos de Nossa Senhora, que foi assunta aos céus. Foi pelos méritos de Cristo, seu Filho, nosso Senhor. Entende? Existe essa diferença. Então a palavra Assunção, por exemplo, tem a festa de Assunção de Nossa Senhora. Né? E você tem a Ascensão de Nosso Senhor. São coisas distintas. Tá? Não confundir isso. Mas você pode estar perguntando, tá, Douglas, mas por que Jesus Cristo precisava subir ao céu? Você não podia ficar aqui eternamente? Vamos lá. Número 1. São 3 coisas. Isso eu retirei do Catecismo de Pio X, o resumo, né, o menorzinho, que ele fala o seguinte: primeiro, para tomar posse do seu reino. Okay? Lembra que Jesus Cristo, perante as autoridades, quando ele foi entregue, ele
ele chegou a professar que o reino dele não era desse mundo. Pois bem, aonde que é o reino dele? Nos céus. Então, para tomar posse, então Jesus sobe aos céus para tomar posse do seu reino, que havia merecido com sua morte. A segunda coisa, segundo argumento, por que Jesus Cristo sobe aos céus? Para preparar o nosso lugar na glória, para ser o mediador e advogado junto ao Pai. Para preparar o nosso lugar na glória. Isso é uma impressão teológica, é uma expressão teológica interessante. Todas as vezes que nós falamos, existe uma diferença de glória e graça. Glória é na eternidade. Graça acontece no espaço e no tempo. Então, por exemplo, nós em vida, nós seres carnais aqui até o momento, nós não conseguimos estar em estado de glória. Ok? Porque para estar em estado de glória, nós precisamos estar na eternidade junto ao Deus Pai. Nós, no máximo, nós conseguimos estados de graça. Porque é infundido uma graça que advém de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Pois bem, então, a segunda coisa, o segundo argumento do porquê que nosso Senhor Jesus Cristo sobe aos céus é para preparar o nosso lugar na glória e para ser o mediador e advogado junto ao Pai. Ok? Terceiro, para enviar o Espírito Santo aos seus apóstolos. Aí vem um negocinho muito interessante que eu gostaria de colocar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui com rapidez. Olha só. É o seguinte, né? Então, nossa linha histórica. Ó, vamos lá. Jesus Cristo, ele é morto, crucificado lá no Gólgota, certo? Junto aos dois ladrões. Nós observamos essas passagens de maneira muito clara na Semana Santa. Muito bem. Ele morre. 3 dias depois, 3 dias do calendário judaico, tá? Porque a hora judaica, ela é do meio-dia até o outro meio-dia. É diferente do nosso, ok? Então, 3 dias depois, Jesus ressuscita, certo? Então, tem até os testemunhos dos apóstolos, tem várias coisas atestando verdades de que Jesus tinha ressuscitado. Aí tá, 40 dias depois, num período de 40 dias, mais ou menos, Jesus aparece inúmeras vezes. Aparece aos apóstolos, aparece a discípulos, por exemplo, tem a história dos discípulos de Emaús, né, que estavam voltando para Emaús. Jesus aparece, eles reconhecem Jesus Cristo ao partir o pão, né, e depois Jesus desaparece. Até que Jesus ascende aos céus. Ok? Jesus ascende aos céus. Só que é uma informação importante. Jesus ascende aos céus, só que ele não nos deixa sem o seu auxílio. Porque é exatamente depois que Jesus ascende aos céus, 10 dias depois, Nossa Senhora, reunida com os apóstolos próximos de Nosso Senhor Jesus Cristo, infunde neles o Espírito Santo. A esse procedimento de infusão do Espírito Santo sobre Nossa Senhora do Cenáculo acontece no Pentecostes. Então, Pentecostes, ok? Pentecostes sempre acontecerá. Isso é no calendário litúrgico mesmo, 50 dias depois da Páscoa. Ó, vamos lá comigo, ó. Jesus não ressuscita na Páscoa? Não é? Ele ressuscita no domingo, ok? Ele ressuscita no domingo, ó, ele morre. Primeira coisa, ele morre. Depois, ele experimenta a morte, vai lá na mansão dos mortos, salvar aqueles que esperavam pela sua graça salvífica e justificativa de nossos pecados, que estavam aguardando num lugar especial na eternidade, chamado Mansão dos Mortos. Não confunda com o inferno, tá? Coisas completamente distintas. O inferno é o estado da alma de condenação e separação total com Deus. Mansão dos Mortos não é inferno. Mansão dos Mortos é o lugar daqueles prometidos, por exemplo, o rei Davi, a Esther,
as rainhas e reis, Noé, Adão, por exemplo, aliás, determinados outros, São José, determinados outros santos que vieram antes de Jesus Cristo e foi aguardado um lugar para eles especial até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo resgatá-los e salvá-los e direcionados ao céu. Né? Essa é a mansão dos mortos. Tá? Beleza. Então Jesus ressuscita. 40 dias depois da sua ressurreição, 40 dias depois da sua ressurreição, Jesus ascende aos céus. 10 dias depois, ele manda o Espírito Santo sobre os apóstolos. Então, a festa de Pentecostes, você concorda comigo que a Páscoa ela é comemorada aqui, quando Jesus ressuscita, correto? Muito bem. 50 dias depois é a festa de Pentecostes na Igreja Católica. Okay? Ela obedece mais ou menos o calendário litúrgico, tenta dentro da liturgia colocar a data, o período histórico do que aconteceu na época de Jesus. Okay? Então por isso que a festa de Pentecostes é 50 dias depois da festa da Páscoa. Okay? Então, vamos lá. Voltando. Então, Jesus Cristo subiu aos céus, primeiro, para tomar posse do seu reino, que havia merecido pela sua morte. Segundo, para preparar o nosso lugar na glória, não é graça, glória, para ser nosso mediador e advogado junto ao Pai. E terceiro e último, para enviar o Espírito Santo e seus apóstolos. E aí é o que a gente falou na festa dos Pentecostes. No Pentecostes, ok? Vamos lá. Aí vem a diferença interessante. Por que se disse, então, que Jesus Cristo subiu aos céus e sua Mãe Santíssima foi assunta aos céus? É aquilo que eu expliquei antes. Diz que Jesus Cristo subiu aos céus e de sua Mãe Santíssima foi levada ao céu. Uma coisa, por exemplo, eu subi uma escada. Você concorda comigo que o verbo aqui, subir, ele é um verbo que ele deriva da vontade do ser, no caso eu, vontade do ente, em translocar e se mover de lugar. Eu subo, eu subi, certo? Então Jesus Cristo subiu por livre e espontânea vontade, ok? Quando eu coloco o verbo no passivo, foi levada, significa que não foi pelos méritos dela, pela própria vontade dela. Ok? Então ela recebeu essa ação de ser levada. Levada por quem? Pelos próprios Deus. Ok? Então, diz que Jesus Cristo subiu aos céus, que sua Mãe Santíssima foi levada aos céus, porque Jesus Cristo, sendo homem-Deus, dogma 100% homem, 100% Deus, ascendeu ao céu por virtude própria. Ele sobe aos céus porque ele é Cristo, nosso Senhor, Filho de Deus. Ele sobe por virtude próprias. Maria Santíssima sobe pelas próprias virtudes. Não, senhora. Não, senhor. Maria Santíssima, ela que era a criatura, embora mais digna de todas, foi levada aos céus pelo poder de Deus. Maria não é mais que Deus. Maria nunca, nunca na história será mais que Jesus Cristo. Impossível. Ok? Lembre-se da diferença dos cultos de latria e dos cultos de idolia. Ok? Latria, só nosso Senhor Jesus Cristo. Idolia já é para os santos. Ok? Para quem já, só para você ver a diferença, como que um católico se porta. Porque pro católico, talvez pode ser, tem pessoas diferentes nesse vídeo que estão vendo aqui, mas pro católico existe uma coisa chamada rito. Okay? Já viu que você chega e abraça uma pessoa? Tem um rito. Você já percebeu que você chega e aperta uma pessoa com a mão assim? Quem te ensinou aquilo? Tem um rito. Tem um rito. É um algo simbólico que está ali. Certo? Então aquele ato, ele simboliza alguma coisa. Certo? Na liturgia, ele não é só símbolo, tá? O ser humano tenta fazer de todas as maneiras para conseguir atingir aos céus. Né? Não é só simbolismo. Mas, pois bem, quando, por exemplo, nós estamos na missa, um católico, quando professa o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo.
Quando fala em Jesus Cristo, o correto, liturgicamente, é a pessoa inclinar. Aqui. Beleza. Mas quando, por exemplo, na oração do credo, fala nasceu da Virgem Maria, por causa da Virgem Maria nós não inclinamos. No credo, só na parte do credo especificamente, tá, pessoal? Agora, para ficar mais diferença ainda, quando nosso Senhor Jesus Cristo se faz presente de corpo e sangue no altar, o que acontece com o católico? Ele ajoelha, não é? Ele ajoelha. Obrigatoriamente, tá, gente? Isso aí já tem uma questão litúrgica. Ali está Deus. Se você não tiver capacidade de ajoelhar, tudo bem, um problema de joelho, às vezes por causa de uma comorbidade física, né? Não tem problema. Mas se você tiver em plena saúde e você simplesmente por preguiça, por alguma questão ou outra, não ajoelhar, significa primeiro que você não sabe, você está blasfemando contra o seu próprio ato, te condena, blasfemando aquilo ali. Porque nosso Senhor Jesus Cristo está presente na sua frente e você não teve a cara de pau de ajoelhar perante ele. Muitas pessoas professam da boca para fora, e acreditam que ali é Jesus Cristo. Mas quando vai pelos atos dela, ela não transmite aquilo nas suas ações e atitudes. O ato, por exemplo, de você passar na frente do Santíssimo e ajoelhar ali, é um ato de reverência, que é um ato de idolia. Ali está o meu mestre. Entendeu? Nós nunca, católicos, até onde eu conheço, nós não ajoelhamos ao passar na frente de uma imagem da Senhora. A não ser que ali seja uma devoção. Mas, obrigatoriamente, o ato de ajoelhar perante nosso Jesus Cristo é obrigatório. Não é questão de escolha. Ok? É obrigatório. Beleza. Deu para ver, então, essa diferença, né? Então, Maria, ela é assunta aos céus, levada aos céus pelo mérito de seu filho. Ok? Então tá, então nós falamos assim. Crê em Jesus Cristo, é o único Filho de nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Aí vem a parte histórica. Padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Aí vem, ressuscitou ao terceiro dia. Depois 40 dias, depois de ressuscitar, ele assume. Certo? Aos céus. Então, subiu aos céus. Aí vem, subir aos céus. Lá no céu, a gente fala o seguinte atributo. Onde está sentada a direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós já tínhamos visto o que significa o atributo Deus Pai Todo-Poderoso. Todo-Poderoso significa que ele é onipotente, né? Que ele consegue controlar tudo. Né? Ele está sentado de Deus Pai Todo-Poderoso. O que significa essa expressão? A direita de Deus Pai. Direita de Deus Pai. A palavra está sentado significa posse pacífica que Jesus Cristo tem de sua glória. Ele está sentado. Literalmente ele está de boa. Porque ele está onde que ele sempre deveria ter estado. É no seu estado de glória. Okay? E as palavras direita de Deus Pai Todo-Poderoso expressam que tem o lugar de honra sobre todas as criaturas. Ele está no mesmo nível, equalizado com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ok? Ele não está debaixo de Deus Pai Todo-Poderoso, ele não está acima de Deus Pai Todo-Poderoso, ele está exatamente no mesmo nível. Ok? Só que, se ele está no mesmo nível de Deus Pai Todo-Poderoso, obviamente ele está acima de todas as criaturas. Ok? É basicamente isso que significa. Então, subir aos céus, está sentado de Deus Pai Todo-Poderoso. Ok? Beleza. Aí que agora começa um negócio que o pessoal esqueceu muito com o passar do tempo, que Jesus Cristo julga os vivos e os mortos. Jesus Cristo julga os vivos e os mortos, certo? Lembra daquela imagem que a gente pediu para pesquisar sobre o Pantocrator? Pantocrator, aquele ícone no qual nós temos Jesus 100% Deus e 100% homem.
o Jesus misericordioso e bondoso, o bom pastor, com essa mãozinha assim, e o Jesus meio bravo assim, metade dele desenhado, onde ele tem a lei. Né? Pois bem, o que ensina o 7º artigo do credo, que é de onde vir a julgar os vivos e os mortos? Vamos lá. O 7º artigo do credo ensina-nos que no fim do mundo, Jesus Cristo, pleno de sua glória e majestade, virá do céu para julgar todos os homens, bons e maus, e para dar a cada um a recompensa ou castigo que terá merecido. Essa afirmação, a gente percebe que a gente não sabe muito bem os motivos históricos. Aliás, muito possivelmente se levanta hipóteses sobre, mas não cabe esse curso. Por que por exemplo, os novíssimos, que são as 4 coisas que todo católico vai passar na vida, né? Depois, se você quiser saber o que é os novíssimos, tiver curiosidade, vai no final dessa apostila, aí você vai estar escrito o que são os novíssimos, ok? Muito bem. Não se sabe por que essas questões de novíssimo saiu de moda. Não se fala muito. O problema é que uma dessas coisas que tem a ver com os novíssimos é que é o ato de julgamento do juízo particular e juízo final. O juízo particular todo mundo vai passar. Né? Pois bem, então Jesus Cristo, de onde ele está, em sua plena glória e majestade, há de vir a julgar os vivos e os mortos. Ok? E aí, então tá. Como que Jesus Cristo, qual que vai ser a régua que Jesus Cristo vai julgar o mundo inteiro? Jesus não poderá ajudar uma pessoa que não quer saber nada do amor, no caso do amor dele. Ela é que acabará por se julgar. Existe uma expressão muito interessante e é interessante que a gente observa até em outras religiões, outras coisas assim do tipo. Por exemplo, para o muçulmano, você tem a lei da Sharia. Né? Não sei se vocês sabem, o muçulmano, quando ele rouba, ele corta a mão. O que acontece? Para eles falam assim, não foi a Shaira que cortou a mão dele. Foi ele que, sabendo que a Shaira age dessa maneira, que colocou a mão dele para ser cortada. É como se fosse uma serra girando, né, que é a Shaira, que é a lei. E o ladrão que colocou a mão lá e foi cortado. Esse pensamento analógico, eu falei só para facilitar, para ficar um pouco mais didático, mas esse pensamento de modo analógico é o mesmo pensamento que tem que ser aplicado com o ato de condenação. Não é Jesus Cristo que condena. Não é Jesus Cristo que condena. É a pessoa que escolhe, por seu livre-arbítrio, dar as costas a Deus. E como Deus respeita o seu livre-arbítrio, ele vai respeitar. E ele vai levar a sério todas as suas premissas da sua vida e todos os seus atos de vontade. De certa maneira, por isso que o Catecismo Jovem colocou aqui, que coloca justamente dessa maneira aqui, ó. Não é Cristo que condena e julga a pessoa, mas a própria pessoa que se condena a não escolher o amor de Deus. Sim, o amor de Deus está lá, gratuito. Ok? Está lá, modo gratuito. E a pessoa não quis. Pelos seus atos, e aí vem uma coisa que muitas vezes eu tenho percebido com o passar do tempo, que muito possivelmente pela falta de estudo, subvenção da linguagem, vários fenômenos culturais, apesar de que tendo um ressurgimento católico cultural muito forte no país, nessa data que eu falo de 2025, mas as pessoas, pelo fato de não terem a linguagem muito desenvolvida, elas separam muito, eu vou ser salvo por Cristo das minhas atitudes concretas e práticas.
né? Então aí, por exemplo, a gente tem a pedagogia das virtudes, dos atos, que saiu do imaginário do brasileiro comum, né? Então, muitas vezes, a pessoa talvez, ela fala que ela acredita em Jesus Cristo, mas as suas ações, ela acredita e tem fé em Jesus Cristo, mas as suas ações são ações hipócritas, literalmente. São ações nas quais a pessoa, ela não, de fato, ela muito possivelmente enxerga Jesus Cristo como uma ideia, não como um ser divino em si, onipotente, onipresente, né? Mas enfim, vamos lá. Por que então, por que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida? Ficará patente nele que perante Deus tem consciência ou não. Será na medida de sua vida que ficará descoberto toda a verdade acerca do ser humano, das coisas, dos pensamentos e dos acontecimentos. Ok? Vamos lá. Se cada um de nós, imediatamente após a morte, é julgado por Jesus Cristo no juízo particular, por que todos seremos julgados no juízo universal? Aí vem dois conceitos que tem que o católico saber. Assim, é para ontem. Para ontem. Você, quando você morre, imediatamente, milésimos de segundos, no mesmo instante, você passará pelo seu juízo particular. O que significa isso? Que você será julgado pelos seus atos em vida. Okay? E que no juízo particular você terá uma sentença. Será que você escolheu o amor de Deus ou você deu as costas para ele? Lembra que Deus respeita seu livre-arbítrio, sua livre vontade, todas as suas premissas e consequências da sua vida em ato? Certo? Então ele vai respeitar isso. E você será imediatamente após sua morte julgado. O nome disso nós damos juízo particular. Particular é juízo pessoal. Juízo daquele instante, da pessoa ali. Ok? Muito bem. Existe um outro juízo, que é o juízo universal. Que na escatologia, né, que é no Apocalipse, no fim dos tempos, Jesus virá para a confusão dos ímpios, que é o que está escrito aqui, para ressuscitar os corpos, todos nós seremos ressuscitados, e ali fazer a justiça final. Okay? Esse ato da justiça final, vou te dar um exemplo. E é uma questão teológica confusa, por sinal. Quando, por exemplo, suponhamos, nós tivemos vários problemas ideológicos em relação ao problema ao comunismo no mundo. Matou milhares de pessoas e injustiçou muitas pessoas. Quando, sei lá, vamos supor, Karl Marx, ele morre, você concorda comigo que ele vai ter o juízo particular dele, certo? Só que, nos fins dos tempos, toda a consequência das ideias que ele professou e gerou tudo isso, recairá sobre a sua própria carne. Entende? Precisa passar essa linha do tempo histórica, depois no fim dos tempos vai ter então a ressurreição da carne, a ressurreição dos mortos, né? A gente professa isso, que a gente crê na ressurreição da carne. Nós cremos na ressurreição dos mortos. E ali então Jesus Cristo fará o seu juízo universal. É por isso que tem 5 razões principais e por que Jesus Cristo vai ser... Por que Jesus Cristo tem que fazer o juízo final? Primeiro, para a glória de Deus. Segundo, para a glória de Jesus Cristo. Terceiro, para a glória dos santos. Quarto, para a confusão dos ímpios, dos maus. E quinto, finalmente, para que o corpo, depois da ressurreição universal, olha o que eu falei, depois da ressurreição universal, tenha juntamente com a alma a sua sentença de recompensação ou punição. Significa que nos fins dos tempos nós viveremos na carne, novamente, a nossa condição de pecado ou de virtude, de vícios ou de virtudes. Ok? Bem, pessoal, basicamente é isso. Esse é um capítulo bem curto, né? Nós professamos sobre
Jesus Cristo subiu aos céus, né, que é a festa de Assunção de Nosso Senhor, a ascensão de Nosso Senhor, perdão, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que tem a mesma dignidade, né, sentado porque ele está no lugar de onde ele veio, né, de que julgará de onde julgar os vivos e os mortos. Ok? Então, basicamente é isso. Um abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima aula.